Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 29 de junho de 2024, nosso sabadão de Eurofumo! Bom, tropa! Vocês se ligaram, né? Pô, não tem jeito, essa Eurocopa aqui, para quem, como eu, trabalha em mercados tradicionais, como mercado de vitória, mercado de gols, não está sendo uma boa Eurocopa. Tem que ser sincero, ninguém aqui vai iludir ninguém. Mas para quem trabalha em mercados alternativos, né, quem gosta mais, que particularmente eu não gosto de fazer, até porque eu não domino muito, mas desarme, passe, essas coisas assim, cantos talvez, cartões, tem sido muito melhor do que trabalhar o mercado de resultados, porque jogos que tu tem muita expectativa de gols não sai, aí jogos, sei lá, Portugal perde para Geórgia, tá ligado? É mais ou menos essas coisas que acontecem, né? Complicado. Inclusive eu fiz uma bet de 15 mil reais, compartilhei com vocês lá no Instagram, que eram 4 seleções para terminarem nas 2 primeiras posições do grupo. O que eu sofri, irmão, com essa bet, porque eu botei a Alemanha foi tranquilo, a França foi tranquilo, agora a Inglaterra, na última partida, se a Inglaterra tomasse um gol da Eslovênia, a Inglaterra estava fora, eu teria perdido. E antes de ontem, o jogo da Bélgica, se a Bélgica tomasse um gol da Ucrânia, a Bélgica estava fora, né? Então, fiquei ali, caraca, na mão, filho. Meu Deus do céu. Mas deu certo, graças a Deus. Deu certo. Mas, tá complicada essa Eurocopa. Enfim, não tô aqui pra chorar, né? Não sei do jogo do Brasil de ontem, como eu falei, esse vídeo eu tô adiantando. Amanhã a gente vai conversar sobre o jogo do Brasil. Eu espero que vocês venham aqui falar coisas boas do jogo, que o Brasil tirou onda, meteu 6 no Paraguai. Marcha! Vambora! Não esquece de se inscrever nesse canal aqui, porque vamos ficar com ele aí pelo menos uns 2, 3 meses. Vamos lá, tropa, vamos começar meio-dia, Suíça contra Itália, primeiro jogo aqui das oitavas de final, lembrando que é partida única. Então é o seguinte, eu posso ter um cenário, teoricamente para mim, de poucos gols, por conta do estilo de jogo das duas seleções, mas eu também posso ter um jogo mais aberto se eu tiver um gol rápido, tá? Então essa é a leitura que vocês vão ter. Quem quiser entrar em gols, para mais gols, o que eu aconselho? Espera sair o primeiro gol. Por quê? A partir do momento que a gente tiver o primeiro gol, aí eu vou ter uma seleção se classificando e uma seleção sendo eliminada. E é natural, né, que essa seleção que esteja eliminada, ela se abra mais e dê oportunidade. A partir daí, no caso dessas duas aqui, tá? No caso dessas duas seleções que tem um estilo de jogo mais puxado para passes ali, principalmente a Itália. A partir daí eu gosto de gols. Tirando isso, eu particularmente não gosto. Eu vejo um jogo para menos de 4 gols. Se não sair um gol rápido, ali bem no começo, a tendência do jogo pode ser um jogo de 1-1, 1-0, 2-1, mas eu não vejo saindo 4 gols. E aqui eu gosto desse menos de 3 gols e meio, menos de 4 gols no jogo. Mas como é um mata-mata, tem esse risco de sair um gol rápido. E aí melaria essa entrada. Aqui é jogo aberto, estou dando as possibilidades. Uma coisa que eu falo para vocês que eu gostaria, eu gosto desse dupla chance para a Itália. Porque para mim, a Itália não perde para a Suíça. Caso seja eliminada aqui, vai ser uma prorrogação, um pênalti. Não vejo a Itália sendo eliminada, né? A Itália, por mais que seja uma seleção pipoqueira, estava sendo eliminada e conseguiu um golzinho ali no último segundo, um golaço. O pessoal tá com a moral lá em cima, porque normalmente acontece ao contrário, né? A Itália que sofre um gol no final e fica de fora das coisas. Mas eu gosto também desse dupla chance. Esse aqui acho que é o jogo mais difícil que a gente vai ter amanhã, tá? Talvez seja um jogo para você ficar de olho. Jogo 1h da tarde. Eu falei meio-dia, mas jogo 1h, que eu tô nos Estados Unidos, eu sempre esqueço. Mas talvez seja um jogo até melhor para trabalhar no ao vivo do que fazer pré. Vai montar um bilhete? Talvez seja um jogo... Se você não quiser correr muito risco, pode ser um jogo ideal para você deixar de fora. Em contrapartida, às 4h da tarde eu tenho Alemanha e Dinamarca. Aqui eu não fico em cima do muro. Aqui, ó, Alemanha, no bilhetinho, você pode ir com empate anula. Aqui, ó. Comprei essa camisa aqui lindíssima, cara. Eu tava na Centauro, né? Acho que eu tava na Centauro fazendo propaganda aqui, de graça. Cara, eu não lembro se eu fui comprar uma meia pra mim, ou se eu fui comprar, que eu tava no shopping dando um rolê, não sei se eu fui comprar um presente pra alguém. E, cara, eu vi essa blusa aqui, eu falei, vou ter que pegar. Não teve jeito, cara, que blusa linda. E ela é modelo jogador, então ela é bem fresquinha. Esquece. Mas enfim, Alemanha empate anula. Eu vou tentar buscar essa vitória da Alemanha, porque é uma seleção que demonstrou um futebol muito grande, ao contrário da Dinamarca, que demonstrou um futebol muito pobre. A gente até espera um pouco mais por ter alguns nomes legais na seleção, mas não dá. A Dinamarca que não ganhou nenhum jogo, se classificou empatando os 3. Primeiro jogo, para mim, merecia ter perdido. Segundo jogo, merecia ter ganho.
Só que a Inglaterra, né, das seleções aqui, está apresentando o menor futebol. Então não é muito parâmetro se ganhar da Inglaterra. E o último jogo, jogou com o regulamento embaixo do braço para empatar e classificar. E acabou acontecendo. Pô, de coração, para mim a Alemanha não perde. Não perde. No máximo aqui, se for eliminada, vai ser prorrogação, pênalti. Por isso que eu gosto desse empate anula. Nesse caso da Alemanha, eu tenho mais confiança, porque provavelmente eu vou nessa vitória. E o seguinte, jogo para gols. Porque aqui é diferente. Aqui eu tenho mata-mata de partida única com duas seleções voltada para gols, né? Principalmente a Alemanha, uma seleção que pressiona o tempo todo. Dificilmente a Alemanha não vai fazer o gol da Dinamarca. E aí a gente vai ter um cenário aberto onde a Dinamarca pode fazer, mas também pode abrir espaço para levar mais. Então, 2 gols aqui nesse jogo aqui eu gosto bastante. Quem não quiser aqui se envolver com o mercado de resultados, 2 gols é uma grande pedida. 6h30 da noite, vamos de Brasileirão. Vasco da Gama contra Botafogo. Clássico aqui carioca, o famoso clássico da paz. E é o seguinte, vou falar para vocês que o valor está no Vasco. Por quê? O Botafogo ele é melhor que o Vasco, o Botafogo é melhor treinado. Em quase todas as circunstâncias o Botafogo era favorito. Mas o jogo vai ser em São Januário, tá? Pelo menos, como eu estou antecipando o vídeo, até então o Vasco tinha conseguido botar esse jogo em São Januário e se a torcida não se movimentar, se a justiça não se movimentar, vai ser lá. E lá o valor tá no Vasco. É inevitável. É um clássico, é torcida única e gosto, vou falar para vocês o que eu gosto. Eu gosto de um gol do Vasco, que tá pagando 1,40, se eu não me engano, em São Januário, contra o Botafogo, que toma gol todo jogo, eu gosto. Esse último jogo contra o Bahia, a gente pegou 1,60 o gol do Vasco. Então, para mim, vale a pena. No bilhetinho, para completar, handicap mais 1 pro Vasco. Handicap asiático mais 1. Como é que funciona? Empate e vitória do Vasco, tu ganha. Se o Vasco perder por um gol de diferença, anula. Você só toma head se o Vasco perder por 2 ou mais gols de diferença. E eu acredito ser difícil por ser em São Januário. Tá bom? Então, também é um cenário legal buscar esse handicap asiático mais 1, se sua casa tiver, sua plataforma tiver. E para fechar o jogo, para fechar aqui, dupla chance para o Vasco está pagando 1,60. Eu acho errado essa cotação em São Januário. Mas eu vou repetir, o Botafogo é um time melhor, tá? E fica a critério de vocês. Mas, pô, com todo o coração eu não consigo estar a favor do Botafogo, não porque eu sou vascaíno. Porque contra o Bahia eu falei que o Bahia devia ganhar, e ganhou. Mesmo para mim tendo sendo injusta a expulsão do David, o Bahia ganhou. O jogo em São Januário, torcida única do Vasco, eu não consigo enxergar o Botafogo favorito, mesmo sendo melhor. Eu acho que aí a questão de valor não está compensando em entrar no Botafogo. Mas é uma opinião minha, tá? Tenho certeza que pode ser, vocês podem achar clubismo e tal, aí fica a critério de vocês, apostem no Botafogo, faz o que vocês quiserem, mas para mim o valor está no Vasco por ser em São Januário. Se fosse qualquer outro lugar, Maracanã, Engenhão, vai falar não, aí é Botafogo favorito, tranquilo. Cris, você gosta de 2 gols no jogo? Eu gosto porque o Vasco ele vai para cima, o Botafogo naturalmente também por ser um time melhor, em grande parte do jogo o Botafogo vai dominar o jogo, então esses 2 gols é legal, tá? O problema é que 2 gols está pagando em 36. Um gol do Vasco está pagando em 40. Pô, é muito difícil eu ver esse jogo 2-0 pro Botafogo. O Vasco não fazendo gol em São Januário. Pô, vamos pegar os últimos jogos do Botafogo. Ó, não vou falar Libertadores porque os adversários são muito inferiores, mas vamos lá. Botafogo e Bragantino. O Bragantino fez um gol no Botafogo, Criciúma fez 2, Atlético Paranaense fez 1, Grêmio fez 1. Ó, os dois jogos que o Botafogo não sofreu gol foi contra o Fluminense, que tá um minhaca, e o Corinthians, que é outro minhaca também. Agora vamos seguir aqui. Tomou gol do Vitória e tomou gol do Fortaleza, tá? O Vasco ele deu uma melhorada considerável depois que saiu lá o português. O Vasco ganhou o jogo, né? Meteu 4 no São Paulo. O Vasco fez um jogo duro contra o Bahia. Eu acho que dificilmente o Vasco ia perder se não tivesse aquela expulsão injusta. Então, no momento de crescimento do Vasco, acho difícil o Vasco não fazer gol. E o gol do Vasco está pagando mais que 1,5 gols. Para mim, tá valendo mais a pena. Tá? Porque aí você tem a chance de ganhar no 1-0. Beleza? Então é isso. Quem é botafoguense não fica chateado comigo. Quando tem valor pro Vasco, eu falo. Quando não tem, eu aviso também. Vamos lá. Outro jogo das 6h30, Cuiabá e Bragantino. O Cuiabá fazendo bons jogos, tá? O Cuiabá merecia ter ganho do Corinthians. Perdeu um pênalti, acabou custando a vitória. Esse pênalti perdido do Cuiabá. E o Bragantino é outro que vai, mas não vai, né? Aquele famoso morde a sopra. É complicado esse time do Bragantino. O que eu gosto pra esse jogo? Jogo difícil pra caramba. Vou falar pra vocês. Cara, na ousadia da ousadia, eu gosto de 2 gols. E aqui é a ousadia. Mas o Cuiabá, ele tá fazendo gols em casa. O Cuiabá tem sido uma equipe de gols. E o Bragantino, ó. O Bragantino fez gol nos últimos 8 jogos.
Bragantino sofreu gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10, então o Bragantino está sofrendo bastante gol também. O Bragantino teve gol no primeiro tempo nos últimos 10 jogos, mais de gol e meio nas últimas 8. Bragantino com uma média altíssima de gols. Se a gente pegar o Cuiabá em casa 1-1, aí teve 0-0 com o Atlético Goianiense, mas, pô, outro time fraco também. Falando em Atlético Goianiense, pegamos um dupla chance Grêmio, tá? Pagando muito bem. Ó, fez gol no São Paulo, fez 5 no Fortaleza, fez gol no Cruzeiro, fez 5 no Criciúma. Bom momento esse do Cuiabá, esses últimos jogos. E o Bragantino nem se fala, né? O Bragantino tá vivendo aí com uma sequência altíssima de gols. Eu aqui na ousadia, se fosse fazer qualquer coisa, eu botaria gols. Eu não buscaria menos, eu não buscaria nada pro Cuiabá, nada pro Bragantino. Mas aqui é só pra quem é ousado. 1,5 a 1,50, pra mim tá errado. Vamos fechar agora falando de Copa América. 9 horas da noite a gente começa aí o fechamento dos grupos, né? Canadá e Chile. Vamos entender como é que tá a classificação desse grupo. Argentina, 2 jogos, 2 vitórias. A Argentina já está classificadíssima. O Canadá joga a classificação com o Chile. Por quê? O Canadá precisa só de um empate. Um empate para o Canadá já é. O empate para o Canadá seria ruim se o Peru ganhasse por 2 gols a Argentina. Né? Tipo 2-0 Peru, que eu não acredito que vai acontecer. 3-1 Peru. Tirando isso, se o Peru não ganhar por 2 gols de diferença à Argentina, o Canadá precisa só de um empate contra o Chile para garantir a classificação. Do outro lado tem o Chile, que só a vitória interessa e nada mais. Só a vitória interessa e nada mais. Diante disso, eu gosto desse 1,5. Por mais que o Chile não seja um time voltado para muitos gols, é a última rodada. Aqui eu gostaria de dar uma arriscada. O Canadá é uma seleção que joga para frente, fez bom jogo contra a Argentina, poderia até ter aberto o placar, perdeu por 2-0, mas poderia ter aberto o placar. Ganhou do Peru, tá? O Chile vem de 1-0 contra a Argentina, vendeu caro e um 0-0. Teoricamente, né, como eu falei para vocês, o estilo de jogo do Chile chama a gente para um jogo de poucos gols. Mas por ser última rodada e jogo que vale a classificação, eu acredito que pelo menos 2 a gente veja. E aqui para mim também vale dar uma arriscadinha em 2 gols. Cris, quem é o favorito para esse jogo? Cara, sabe onde está o valor? O valor está no dupla chance para o Chile, porque o Canadá ele tem a vantagem do empate. Então o Canadá ele pode jogar com esse regulamento embaixo do braço. Tem essa grande possibilidade. Então, nesse caso aí, se a gente pegar esses jogos da Eurocopa, todo mundo que precisou do empate, empatou. Inglaterra, todo mundo precisava do empate, empatou. Então aqui a gente pode ter uma grande chance do Canadá jogando pelo empate, então essa dupla chance para o Chile tem o seu valor também. E para a gente fechar, 9 horas da noite, eu tenho Argentina contra Peru. Para mim, a Argentina empate anula. Passa a régua e não inventa muito não. O Peru tem chance de classificação se ele vencer a Argentina por 2 gols de diferença. Então o Peru ele vai para cima da Argentina. E também ainda depende do Canadá não ganhar do Chile. Porque caso o Canadá ganhe, aí esse jogo do Peru não faria sentido nenhum. Tá? Essa vitória do Peru não ia alterar em nada a hora do... Como isso afeta o Grêmio? Então assim, pode ser um jogo legal para buscar 2 gols. Por quê? Porque o Peru precisa de 2 gols para começar a conversar. E a Argentina, ela provavelmente vai poupar jogadores. Aí é quase certo, porque ela já está garantida. Talvez não poupe o Messi, ou talvez poupe, porque a Argentina agora já está focada nas oitavas de final, correto? A Argentina está focada nas oitavas de final. Então a gente pode ter um rodízio aqui, mas o rodízio não é ruim, porque esse time da Argentina é muito bom. E a gente vai ter jogadores que realmente vão querer mostrar serviço. Pô, se precisarem dele ali no momento decisivo, vão querer jogar. A gente provavelmente vai ter um Lautaro jogando, um Julián Álvares, bom time da Argentina. Agora, a questão é o Messi, porque o Messi não fez nenhum gol. Se o Messi tivesse feito gol já, eu ia falar, não, o Messi vai ser poupado. Mas como o Messi não fez nenhum gol, tem chance até de jogar. Não sei, jogo para tomar cuidado. Tá? A Argentina vai ganhar com certeza, não sei o quê. Calma, que a Argentina já está classificada. Eu indo na Argentina, eu vou me garantindo no empate. Porque se o Canadá golear o Chile e a Argentina perder, a Argentina perde a liderança. Então acredito que a Argentina vai pelo menos tentar dar uma empatada nesse jogo. E o Peru, ele precisa ganhar por 2 gols de diferença. Então ele vai para cima. Então, na Argentina eu vou com empate e gols. Pode ser legal também, tá pagando muito, ó. 1,40 é o mercado de mais de gol e meio de uma seleção que tá precisando. Já? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos aí do sabadão, que seja muito bom pra gente. A gente tá chegando aí numa fase de reta final. Reta final, bom ficar de olho em desespero, bom ficar de olho em gols.
E também, no caso da Copa América, prestar bastante atenção em quem não precisa do jogo. A Argentina ainda é interessante empatar, né? Tem um cenário que ela perde a liderança, mas tem grupos que a gente já tem líderes definidos e que eles podem fazer questão de jogar. Então, de olho nisso aí, mas eu vou estar aqui sempre alertando vocês. Fechou? Nos vemos amanhã. E aí com o comentário do jogo do Brasil. Tamo junto, muita fé. Pra cima! Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, um gol do Vasco sobre o Botafogo. E para fechar, dupla chance para a Alemanha em cima da Dinamarca. Essa nossa duplinha deu total de 1,60 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!